Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro, de Brad e Ted Contless. E eu espero que eu tenha pronunciado o sobrenome deles corretamente. Bom, eu cheguei nesse livro aqui através de uma recomendação em algum vídeo que eu estava vendo ali sobre economia. Se eu não me engano, era até do Fernando Urrich. Eu vou deixar um link para o canal dele aqui na descrição. E um dos convidados ali, uma das pessoas, né, que estavam então nesse vídeo com o Fernando, chegou a recomendar então esse livro. E logo de cara eu tenho que avisar que esse livro aqui, se você está esperando alguma coisa em relação à economia em si, né, no sentido de ativos, investimentos, dicas, alguma coisa do tipo, esse livro não é nem um pouco sobre isso. Nesse livro aqui, então, os autores eles vão abordar mais o lado psicológico ligado então às finanças. O que eles buscam, né, explicar aqui então, e aí seja por psicologia, neurociência e exemplos, né, reais, não só deles, né, dos autores, como também dos clientes deles, né. Então o que os autores vão tentar explicar é como que alguns comportamentos que fazem com que as pessoas não lidem tão bem assim com o dinheiro, como esses comportamentos estão ligados a outras coisas, né? Então estão ligados à questão de como foi a relação do dinheiro com essa pessoa, principalmente durante a sua criação, né? Então no seu período de infância, como ela via os pais lidando com o dinheiro, como eles fizeram com que essa pessoa lidasse com o dinheiro, como ela foi crescendo, né, vendo tudo isso, até que ela chega então no momento que ela tem que se tornar, né, independente, tem que tomar conta de si mesmo, e aí então que muitas vezes começam os problemas. E é exatamente nesse sentido de que todos os problemas então atuais poderiam ser mapeados, né, rastreados então para alguma questão no passado que tenha tornado a pessoa da maneira como ela é em relação ao dinheiro, é que eles seguem então por uma linha no sentido de que a falta de habilidade, digamos assim, da pessoa com o dinheiro, né, nessa área das finanças, pode na verdade nem ser tanto um problema dela, sabe? Pelo menos não de forma consciente, né? No sentido de que esses hábitos, essas coisas que fazem ela agir dessa forma, já estão tão enraizados, né, nessa pessoa que ela nem mais se dá conta, sabe, de por que ela faz isso, né? Então, esse livro aqui ele vai focar bastante na questão dos gatilhos, né, de você conseguir entender, compreender o que faz com que você tenha certo tipo de atitude, sabe? Então você rastreando, né? Então isso ocorre, mas por que isso ocorre? Toda vez que acontece tal coisa, eu ajo de tal maneira. Então eu gasto dinheiro demais, ou então eu me privo, né, de gastar dinheiro, por exemplo, porque eu me sinto inseguro, alguma coisa nesse sentido. Eles começam então a rastrear desses gatilhos as razões no passado, né, que puderam gerar esse tipo de coisa. Então esse livro aqui ele vai estar muito ligado na questão do autoconhecimento, né, de você entender, você conseguir se compreender para entender o porquê que você age da forma como você age, sabe? Então é no sentido de que só você entendendo esse tipo de coisa que aí sim você começa a ter a possibilidade de mudança, sabe? Que é o outro ponto muito importante aqui. Eles deixam claro isso no livro também como o principal, inicialmente, né, a coisa mais importante é a pessoa de fato querer mudar. E para dar um pouco mais de contexto, né, do que você deve encontrar nesse livro aqui, eu separei um trecho. O aconselhamento financeiro não é suficiente para transformar comportamentos financeiros destrutivos. Portanto, em vez de darmos um sermão sobre o que você já sabe, vamos ajudá-lo a encontrar as razões que estão por trás de seu comportamento de autodefesa e de autodestruição em relação às finanças, e então lhe mostrar como ser honesto em seu relacionamento com o dinheiro e como assumir o controle de sua vida financeira e transformá-la. E uma coisa que eu gostei bastante aqui nesse livro é em relação aos exemplos. Eles pegam vários cenários, né, várias experiências dos clientes que eles tiveram, explicar essa mesma questão, né, dessa falta de habilidade, digamos assim, com o dinheiro em diversos cenários, né? Então você tem desde a pessoa que eu não quero ter nenhum contato com dinheiro, não quero aprender a lidar com isso, por exemplo,
porque tal pessoa cuida disso para mim. Então, às vezes é o seu cônjuge, às vezes é alguém na família, algo do tipo. Porém, e quando você não tem essa pessoa, né? Então, aqui tem alguns exemplos em que uma pessoa X na família sempre cuidava disso, até que essa pessoa morreu, né? Essa pessoa veio a falecer. E aí, como é que fica isso agora? Você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. E é melhor você aprender antes né, de você não ter essa alternativa. A relação de pais e filhos também, como os pais passam, né, essa visão, essa imagem de como que você deve lidar com o dinheiro. E aqui nos exemplos você tem os dois lados da moeda, né? A família que fala demais, digamos assim, a família que fala de menos, e como isso então vai repercutir, né, lá no final. E eles até chegam a utilizar o Scrooge, um cântico de Natal, que tem vídeo aqui no canal, para dar como exemplo, né, nessa questão de como a pessoa lida com o dinheiro. Isso é uma coisa também que eu achei até engraçado. Bom, antes de fechar, uma ressalva que eu tenho que fazer é o seguinte: em relação a essa questão de você prever algo, né? Então, em que sentido que eu estou querendo dizer? Aqui, eles, como eu falei, eles buscam, né? Então, você tem esse tipo de comportamento, eu vou rastrear no passado o que fez você se tornar dessa forma. Porém, é muito complicado você conseguir, com certeza absoluta, declarar que foi exatamente aquilo, sabe? Ou que aquele tipo de cenário gera esse tipo de resultado. O que eu estou querendo dizer? Um cenário no passado, né, algo em específico, então a relação com o pai, com a mãe, etc., o que quer que seja, pode para uma pessoa gerar então um cenário A, e para uma outra pessoa gerar um cenário completamente diferente, um cenário B, por exemplo. Então eu fico um tanto receoso assim, com essas questões de certezas absolutas, né, no sentido de que isso sempre gera tal coisa, porque no final das contas não é assim, sabe? Cada caso é um caso. Nas ciências humanas, respostas muito simples para problemas complexos nunca são as verdadeiras. Até sobre isso vou deixar um link aqui para a pretensão do conhecimento, né, do Hayek. É que eu acho que fica muito confortável, sabe? Você buscar algo no passado que explique algo que você já tem como resposta no futuro, né? Então você já tem o resultado, você só quer alguma coisa que te direcione para esse caminho. Eu não estou dizendo que para essas pessoas não faça sentido, tá? Até, por exemplo, no seu caso mesmo, você com certeza consegue rastrear alguma coisa no seu passado que você vai ver que moldou o seu comportamento para o tipo de pessoa que você é hoje, né? A forma como você age hoje. O ponto que eu estou comentando aqui é sobre esse comportamento no seu passado não quer dizer que geraria a mesma coisa para uma outra pessoa. Mas olha, eu acho que é um livro bem interessante e principalmente como porta de entrada à psicologia, sabe? Para você entender essa questão de comportamento, né? Entender melhor aí essa questão de comportamento. Aqui eles estão analisando pela perspectiva, né, do lado financeiro, das finanças, com o dinheiro, etc. Porém, todas as coisas que eles comentam aqui, por exemplo, você pode levar para diversas outras áreas, né, da sua vida. Então, a questão é, a partir do momento que você consegue entender, enxergar, né, os gatilhos, os comportamentos que levam a esse tipo de cenário e que acabam culminando, então, nesses resultados, né, que você vê e que você não gosta, né, que você acha que é algo que você tem que resolver, então, na sua vida, isso não se priva, né, ao dinheiro, por exemplo. Então eu acho que o que você aprende aqui você consegue aplicar em outras áreas da sua vida. E até sobre isso eu separei um trecho aqui que representa bastante a forma como eu lido, sabe, com algumas coisas, né? Que é o relato de um dos clientes deles, que é o Stuart. Agora posso perceber quando alguns dos meus antigos preceitos financeiros surgem. Eu os conheço, sei como são, sei o que fazer com eles. Eu os acomodo, dou ouvidos a eles e depois os acompanho até a saída. Bom, fica aqui então a minha resenha do livro A Mente Acima do Dinheiro. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você tiver algum comentário, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo no canal. Até lá!